Disseram que vocês estão prontos para a missão, é isso mesmo? Então prepare que vai ter trabalho a partir de agora, viu? Serviço igual Maria. A comunidade, vamos impor as mãos sobre eles e vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Imaculada Conceição que interceda por eles, que eles possam também ser para a nossa comunidade referenciais de amor, de família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eles têm um grito de... Eles têm sempre quando eles estão reunidos, eles têm umas palavras que eles todos fazem. Então faz aí, comandante. Que ele é aquele militar, então fica com a voz também. Vamos lá, gente.